Apesar de que essa live eu tô achando. Deixa eu... Não tá me pegando ainda. Olá, Pati. Seja bem-vinda, tudo bem, querida? Quanto tempo! Nem sabia que você estava por aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Esperando um pouquinho as pessoas entrarem para já chamar a Geise. Claro que eu lembrava de você. Imagina. Claro que eu lembro. Cabeça é boa. Obrigada, querida. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Mulheres como nós, você também, né? Mulheres como nós. Acho que a mulher ela já tem muito isso, né? É uma força nossa mesmo. Eu acho que por conta da maternidade, inclusive, é uma força mesmo que a gente tem. Você também deu uma super volta por cima, né? E é isso aí. É assim mesmo. Já vou chamar aqui a Geise, não é? É isso aí. Vou chamar já ela e aí a gente vai conversando aqui. Vai ser bem bom. E você, tá tudo bem? Como é que você tá, Paty? Ai, tá ruim o seu sinal? Eu acho que não, acho que é o meu computador. Olá, Dora. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda na live. Estou aqui aguardando ela. Deixa eu chamar ela, porque ela tá me chamando pelo WhatsApp, mas aí eu vou desconectar. Olá, Geralda. Só um minutinho, gente. Fica aí, só um minuto. Só um minutinho, gente. Oi, Olá, tudo bem? eu vou bem, graças a Deus. E você? Ah, eu tava te convidando, não tava certo? Você não Demorou tá. para chegar aqui, não estava aparecendo ainda que você tinha iniciado a live. Ah, não, pra mim eu tava te convidando e tava dando que você não tava querendo conversar comigo mais. Ai, meu Deus, Já, imagina, tava já,
empolgadíssimo para essa live. Já entraram algumas pessoas aqui, pessoas queridas, pessoas que eu tô revendo, seguidores novos, deve ter um pessoal seu aí também. É, o que que você quer fazer? Você quer esperar mais um pouco para as pessoas entrarem ou você já quer ir se apresentando? Você quem manda, ué, a anfitriã quem manda. Eu acho que a gente já pode ir falando um pouquinho, né, para não ficar cansativo para quem já está aqui, que está no horário, né? Pronto, perfeito. Aqui, pelo menos aqui na Inglaterra, você sabe que aqui a fama da pontualidade é real, viu? Se você atrasa aqui, você vai fazer alguma coisa, você vai no hospital, alguma coisa. Se você atrasou 2 minutos, eles te remarcam para a próxima vez. Ah, ei, eu sou chata com pontualidade. Minhas pacientes sabem que eu sou bem pontual. Aqui é Eu bem. Olá, costumo gente. ser pontual. Olá, pessoal. Boa tarde. A galera entrando, dando boa tarde, boa tarde. Sejam Oi, Ana bem-vindos. Carla. Oi, Luzia. Boa tarde. Acho que Boa você tarde pode para então se todos. apresentando, né? Posso sim, gente. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou a Geise Mafra, esposa do Paulo Mafra, mãe do Paulinho, e sou Oh. terapeuta. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com o universo feminino. Então, terapia para mulheres, ligadas a relacionamento, casamento, pós-traição e também com maternidade. Então é um prazer, espero que vocês gostem da live e vai ser um bate-papo bem bacana, né, Deise? Sim, com certeza. A Geise apareceu na minha vida porque ela é mentora, né, do doutor. Nossa, olha, Jorge. do doutor Jorge, gente. Sigo tanto, e acabei de, inclusive, concluir o curso dele. O doutor Jorge é um querido que trabalha fortemente com restauração, né, de casais, de casamento. E no meu momento de estar passando e vivendo isso, fui atrás e me identifiquei com a história de vocês, porque eu procurava um terapeuta que estivesse passando pela mesma situação que eu estava passando, ou seja, que tivesse conseguido restaurar um casamento, né? Então, você tem essa história também, né? E aí eu falei, eu acho que ela vai conseguir compreender a minha dor, né? Porque ela com certeza vai conseguir, porque ela já passou por isso. E eu queria alguém que eu conseguisse identificar, né? Que conseguisse também compreender o que eu estava vivendo, né? E o que eu estava passando. E aí foi você, essa pessoa que me ajudou, e mesmo que você ainda estivesse grávida, você já era muito materna, né? Porque eu sentia esse acolhimento de mãe mesmo, sabe? Que às vezes a gente precisa, e principalmente quem está fora do país, né, que é o meu caso, está tão distante da família, passando por dificuldade, por esses problemas pessoais, sem ter o colo da mãe, dos irmãos, né, sobrinhos, enfim, eu consegui achar esse acolhimento no seu colo. Então, quando você, né, no seu colo, nas suas consultas, então, quando você, inclusive, se ausentou, obviamente que eu não ia dar um chilique, né? Porque a gente tem que saber se virar e não colocar peso nas costas de uma pessoa que está começando, né, a maternidade. E eu falei, mas vamos lá agora passar por isso, né? E quando você voltou, você sabe disso, porque eu te falei que eu até chorei de emoção. Eu falei assim, nossa, graças a Deus, né? Vou conseguir de novo um pouco desse colo. E aí, quando você volta, também eu já estou num outro momento, né? Enfim, saiba que eu amo muito sua vida, você foi muito importante, é importante, né? Durante seu afastamento, você sempre, ainda com o nenenzinho eu tinha acabado de sair no hospital, né? Você me chamou, você me chamava para saber como é que eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa. Você foi incrível, assim. Então, você é referência, né, de terapeuta para mim. E eu tenho certeza que as pessoas que você cuida, que você acompanha, seus pacientes também são pessoas muito sortudas de ter você como profissional cuidando da vida delas. Ai, que emoção! E agora eu falo o quê? Deixou a terapeuta sem palavras. Deise, você é uma querida, um exemplo de força, de reconstrução viva, de resiliência, de fé e de renascimento, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui
né, nessa live, a importância da mulher se reconectar com a sua força e encontrar a sua força. É óbvio que todas nós, né, passamos por momentos difíceis, eu passei, você passou, mas buscar essa força é essencial, porque a partir dessa dor, desse pontapé, a gente para pensar e pensa, às vezes, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou sobreviver a esse vendaval? E a gente consegue, sim. A mulher ela tem esse poder de se reconstituir e de recomeçar, se reconectar consigo mesma e se fortalecer. A partir daí, acaba fortalecendo também outras mulheres. E eu nunca pensei, naquela fase minha de fragilidade, de sofrimento, que eu poderia um dia ajudar outras pessoas. E graças a Deus, né, que nos cura, nos cuida, nos fortalece, nos dá discernimento, sabedoria, trabalho em nossa vida. E a partir dali, Deus me mostrou um novo caminho. E eu abandonei minha antiga profissão e hoje eu trabalho exclusivamente com terapia, com mulheres e atendo pessoas como você, que Deus me dá o privilégio de, com o pouco que sou, ajudá-las. Isso, para mim, não tem valor no mundo que seja compatível, sabe? Para mim, isso não tem palavras para mensurar. Sim, é muito prazeroso a gente ver a evolução, né? E o crescimento das pessoas. É um trabalho que dá um retorno, porque você consegue ver pessoas que estão saindo do sofrimento, né? Que estão saindo da paralisia, que estão saindo daquela situação de sofrimento e estão dando passos, né? Em direção à melhora, à evolução, à mudança. Né? E quando a gente está ali sofrendo, quando a gente está naquele momento de dor, a gente acha que a gente não vai sair dali. Né? A dor ela grita tanto que por mais que você conheça a sua força, aquilo te paralisa. E não é porque você é terapeuta, porque você tem um conhecimento teórico, né, daquilo, mas o que eu percebo que nos ajuda o fato do conhecimento é você compreender as fases que você está vivendo, a intensidade, é você conseguir entender que você que faz parte do processo que você está vivendo, mas você ser um profissional não significa que você não vá sofrer, que você não vai errar, que você não vá passar pelo processo de dor, né? E isso é uma das coisas que eu percebo que a gente tem muito medo, o ser humano tem muito medo, né? Então, quando a gente percebe, a gente está se submetendo ao ruim por medo da dor e do sofrimento, né? E, enfim, e isso não pode nos paralisar e nem nos manter em lugares enfim, de dor, né? E de sofrimento eterno, né? Exatamente. Como eu digo, faculdade não dá imunidade, né? Não. Então, seja faculdade, seja um curso, seja o que for, eles não nos imunizam do sofrimento, não tem jeito. Né? Então, assim como um cardiologista pode infartar, um terapeuta vai sofrer e é óbvio que não tem como nos prevenir disso. Né? A vida ela é cíclica, ela é movimento e as coisas nos pegam de surpresa. Né? Então, por mais que a Daisy seja terapeuta, eu seja terapeuta, nós já vivemos, né, essas lamúrias da vida, seja em qual área que nós possamos aqui pensar, imaginar, dificuldade na maternidade, no casamento, na vida profissional, e ter essa consciência, né, ter vivido isso é importante porque nos mostra um lado de empatia muito maior que às vezes quem não viveu, né? Então é muito mais confortável para quem nos chega saber da nossa história, então por isso que a gente não esconde a nossa história. Pelo contrário, né? A gente conta um pouco para vocês, partilha, para que vocês saibam que é possível se reconstruir, é possível recomeçar, é possível fazer de uma dor cura e ajudar outras pessoas, né? E isso se multiplica.
Porque eu ajudei a Deise ajuda mais 100, e essas 100 vão ajudar mais outras 100, e não para. A cura não para. Exatamente. Como é que foi para você? Quando foi que você conseguiu compreender? Você conseguiu fazer dessa dor, desse problema que você viveu, é, o mesmo motivo ou o impulso para você cuidar de outras pessoas? Como é que foi isso? Assim, que momento que foi, nossa, eu posso aproveitar isso para ajudar pessoas? Quando, Daisy, eu parei de me perguntar o porquê. Eu acho que em muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não devemos perguntar o porquê, mas sim para quê. Então, quando eu mudei o porquê e coloquei o para na frase, aí tudo fez sentido. Porque assim, a gente para e pensa, por que eu estou vivendo isso? Por que logo comigo que me dediquei? Logo comigo, por que eu? Será que Deus me odeia? Será que o universo está contra mim? Será que, como dizem aqui no Brasil, né? Será que eu salguei a Santa Ceia? Por que comigo? E essa frase de porquê, ela nos deixa em neurose. Sim. Na maioria das vezes, o que nos acontece não tem um porquê escancarado. E Deus não vai mandar um passarinho com um bilhete explicando, olha, por que isso, por que aquilo, né? Então, a minha virada de chave foi quando eu parei de ficar indagando o porquê e indaguei o para quê. Então, para que Deus me mandou essa situação difícil? Foi para eu ficar prostrada numa cama, chorando no WhatsApp, mandando pedido de oração em grupo, e o povo só mandando um emoji assim, que às vezes ninguém nem ora, né? Só bota o emoji assim. Foi para isso? Sim. Ou foi para que eu busque uma cura realmente emocional, uma cura espiritual, eleve a minha fé, eleve o meu relacionamento com Deus, me reconstrua, busque a minha autoestima, busque os meus caminhos profissionais, me lapide na minha profissão, seja ouvido para outras pessoas que estão sofrendo, porque eu não sou a única pessoa no mundo que sofre. Então, a minha virada de chave foi nesse momento, quando eu mudei a pergunta de por quê e para quê. Eu sou cristã também, mas evangélica, e uma vez eu tenho um pastor, né, que eu prefiro não fazer propaganda e não falar, mas ele é muito famoso dentro do universo evangélico, né? Porque ele é um pastor antigo, muito famoso da década de 90. E, e ele teve a perda de um filho que faleceu aos 18 anos num acidente, né, de carro. E ele sendo famoso e sendo um pastor renomadíssimo no Brasil, perguntaram para ele uma vez se ele já havia se perguntado por que ele estava vivendo aquilo, né? Por que Deus estava fazendo aquilo com ele, que era um homem fiel, né? E ele virou e falou assim: eu nunca questionei por que eu. Eu sempre perguntei por que não eu? O que me faz ser diferente ou melhor pelo fato de eu ser um pastor, né? Então, nada muda. Por que eu não posso viver isso? Por que eu não estou passando por isso? Por que eu sou o privilegiado ou o especial? Se o único privilegiado foi Cristo, se o único especial foi Cristo, e ele não foi privilegiado, porque quando ele veio para a Terra, ele teve que cumprir com todas as fases da humanidade, do ser humano. Ele teve, inclusive, que cumprir com os ritos judaicos, né? Do batismo, da circuncisão, enfim, ele teve que ser um ser humano que viveu todas as dores e as frustrações. E então, por que não eu, né? Então, é a gente conseguir, na hora da dor, depois de passar por ela, falar, tá, e agora? O que eu vou fazer com isso tudo, né? E uma das coisas
que foi muito importante, Geise, você não tem nem ideia do quanto importante você foi. Quando a gente vem de relacionamentos longos, né, de um casamento tão longo como foi o meu caso, 18 anos, quase 18 anos, né, 17 anos e meio, a gente, a gente perde um pouco a identidade, né? Porque você começa a se adaptar para que o outro, para que a relação não seja tão pesada, então você acaba fazendo coisas que você não gosta. Só que quando você entra no processo que eu entrei, de querer salvar o meu casamento sozinha, né, você perde completamente a sua identidade, porque você começa a fazer o que você tudo o que é possível, ainda que você passe por cima dos seus valores, ainda que você passe por cima das coisas que você acredita, então você se perde ali na sua identidade, né? E uma das coisas que foi bastante importante foi quando você me mostrou que aquela Deise ainda existia, né? Ela está aí, é que você não está vendo. O problema não está que você não existe, não está que você não é mais aquela mulher, está somente na forma com que você, desculpa, eu tô gripada, está somente, está somente na forma com que você está se enxergando, né? Porque você, quando a gente perde a identidade, a gente deixa de enxergar quem a gente é, né? Eu queria, se possível, que você pudesse, como você trabalha com mulheres, eu acredito, né, que isso é bastante comum, né? A mulher perdendo a sua identidade, principalmente por conta do casamento, por conta da relação, e como que você trabalha isso nos seus pacientes? A perca da identidade, ela é um processo que precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Todos nós, eu brinco com minhas pacientes que nós somos uma edição única, né? Uma edição rara, limitadíssima, e que não vai se repetir. Só existe uma Deise Medeiros, só existe uma Geise Mafra, ainda que exista outras com os nomes iguais, né? Mas ela nunca vai ser eu, e você sempre vai ser você, e nunca vai ser igual a outra pessoa. Essa exclusividade de quem nós somos, ela não pode ser banalizada. E às vezes, em função de um casamento, em função de um relacionamento, a pessoa perde a identidade e não mais se enxerga como alguém único, individual, que está em uma relação. E aí o que acontece? Acaba querendo fazer o que vê na internet, acaba entrando em uma caixinha. E aquela pessoa esquece que ela é a Maria, que ela tem a identidade de Maria. E acaba seguindo o perfil da fulana, da Beltrana, que manda isso, que manda fazer aquilo. E acaba que se despersonifica. Né? Então, eu gosto de trabalhar no processo terapêutico esse desmembramento, para que a pessoa entenda que ela é uma coisa, ela é uma pessoa, e o relacionamento é outra pauta. Né? Então, assim, antes de você ser casada, você é a Maria. Então, o que é que a Maria gosta de fazer? Quem é a Maria? Né? Se você morresse hoje e fosse escrever um livro da sua história, quem é você? Sem falar do relacionamento. O que você gosta de fazer, a cor que você gosta, o seu sabor preferido de sorvete, qual é o seu hobby, qual era o seu maior sonho profissional, qual era o sonho pessoal que você tinha, sei lá, vender tudo, ter um trailer e viajar. Não, o meu sonho era ser médica, o meu sonho era ser veterinária. Não, o meu sonho era morar no campo e viver da minha produção rural. Né? Então, assim, as pessoas esquecem quem elas são, quais são os sonhos que elas têm, quais são os desejos, quais são os anseios, e vivem como se fossem zumbis, né? Eu quero esse casamento, eu quero esse homem. Tá, mas se você não sabe nem quem você é, como é que você vai tentar consertar uma parte de você se nem você está consertada primeiro? Exatamente. Né, Deise? Então, eu Exatamente. acho que essa fase de se
redescobrir e se perceber quem se é, ela não pode ser ignorada, ela não pode. Então, perdeu a identidade, busque se conhecer. Nem que para isso você precise fazer terapia, porque a maioria das pessoas pensam que vão conseguir por si só, né? E não, Impossível. então busque. E é impossível. Então, assim, busque É possível ajuda. porque é conversando que a gente vai falando coisas que vai caindo a ficha, né? E é também a outra pessoa, num olhar de fora, apontando, peraí, isso que você está falando não é assim, é assado. O caminho é esse, né? Então é muito difícil fazer isso sozinha, né? Exatamente, ainda que sejamos terapeutas. Né? Então, Exato. a gente não consegue, por mais que exista toda a bagagem, toda a técnica. Então, eu nunca vi, né, um cirurgião se auto-operar. Não, é Todos possível. nós necessitamos. E o fato, às vezes, da gente não querer ajuda mostra que a gente é um pouco soberbo também, né? Eu não preciso, né? Eu não Muito, preciso. muito pelo contrário, eu acho que depois que eu comecei, né, a trabalhar e a caminhar para esse processo, eu comecei a fazer mais terapia ainda, porque você vai encontrando prazer na terapia. No começo não era, não. Eu fazia por necessidade. Tô sofrendo, preciso. Hoje eu falo, meu Deus, que delícia, hoje é meu dia de terapia, né? Porque é realmente assim, uma coisa que o doutor João falou na live passada, né, que nós conversamos sobre dependência emocional, e eu perguntei para ele se existia é, alguma pesquisa, ou enfim, alguma coisa que de repente dissesse se as mulheres são mais dependentes emocionais do que os homens, né? E ele falou que sim, que as mulheres são mais dependentes, porém os homens são mais intensos. Então, quando o homem é dependente emocional, ele vai para a vala, né? É um trabalho mais árduo, mas a quantidade é a mulher. E aí, uma das coisas que eu tenho vivido muito e que eu vejo o quanto é comum, porque foi exatamente o que eu fiz, quando uma mulher ela está no sofrimento da dependência emocional e naquele caos do casamento terminando e aquela confusão toda, eu procuro pessoas falando assim para mim, eu quero resgatar o meu casamento. Ou então ela fala assim, o meu marido saiu de casa e está com outra, é possível restaurar? Gente, é incrível, Desse porque jeito. todo mundo faz isso. Né? Assim, não importa se a pessoa saiu, não importa que a pessoa não quer estar com você, não importa que a pessoa saiu de casa e está numa outra vida. Tem como a pessoa voltar? Tem como eu restaurar? Então eu vejo que é porque as pessoas, na verdade, têm muita dificuldade. A pessoa está tão perdida, ela está tão sem identidade, ela está tão desconectada de quem ela é, que ela não pensa nisso. Ela pensa só em não sentir a dor, me ajude aqui a anestesiar isso, quando na verdade não, a pessoa precisa se resgatar, né? O que você está falando, é se conectar e se encontrar novamente, quem você é sem o outro, né? Exatamente, porque assim, às vezes as pessoas pensam que a gente faz mágica, né? É garantido, se eu fizer terapia, você me garante. Eu disse, mas eu não tenho como garantir, Você é né? formada com o Dr. Jorge, eu vou restaurar meu casamento ou não? Atenção, setor de milagres, né? Eu não faço milagre. O que a gente faz é um trabalho, né, muito sério. Então, assim, se aparece alguém que diz assim, eu garanto que seu marido volta para casa e vai ser igual o Kaká, jogador de futebol, que não tem um defeito, que não esquece uma data. Lindo, rico, fiel. Então, se aparecer algum terapeuta lhe prometendo isso, esse cara ele tá mentindo. Tá mentindo. O que a gente pode fazer depois de viver todo esse processo, vivendo todo esse processo de melhora pessoal, resgate de identidade, resgate de autoestima, de restauração pessoal mesmo, aí sim pensar, né,
na hipótese de salvar esse relacionamento. E às vezes, a depender, depois que você vive todo esse processo, você vê que nem era aquilo que você almeja mais. E na hora da dor você queria porque queria aquele namorado de 1 ano e meio, mas você estava tão zumbi, você estava tão perdida, tão sem identidade, que depois que você se cura, você vai dizer, era só um namorado, eu não quero mais. Ou então, poxa, era um casamento, mas eu perdi minha dignidade nisso. Né? Então, eu fazia coisas que... e aceitei coisas que estão fora de cogitação. E agora eu compreendo que isso aqui é incompatível, eu não aceito esse tipo de situação. E eu não quero mais assim, eu não quero mais. Exatamente. Né? E aí você aprende a se posicionar como uma pessoa valiosa. Né? E não como uma pessoa qualquer que aceita tudo a qualquer custo só para ter alguém do lado. Até porque se esse casamento for para ser restaurado, a pessoa também vai precisar, em um certo momento, querer e mudar e melhorar. Não é só, não, eu aceito tudo e o marido está em casa e está aprontando e você está sofrendo e deixa os filhos com fome e você vai parar no meio da rua, como eu já ouvi relatos de pessoas que o marido divorciou, a pessoa abriu mão de tudo. As pessoas, às vezes, abrem mão até dos direitos legais em busca de um relacionamento que Para o outro restaurar. não quer para restaurar. Gente, não existe isso. Então, assim, a pessoa abre mão até do que é legal, do que é lei, em busca de algo que já não existe mais. Por quê? Porque essa pessoa não se reconhece, não reconhece quem ela é e não reconhece o valor que ela tem. É diferente quando os dois querem melhorar, evoluir, crescer juntos e salvar a relação. Você falou uma coisa muito, muito legal, que você falou que a dor, você falou várias coisas, eu não sei se você prestou atenção nisso, mas isso me chamou a atenção. Você falou que a dor muitas vezes tira a dignidade da gente. A gente perde a dignidade na relação e a gente pergunta: tem como restaurar o meu casamento? Não, querido, não é hora disso. É hora de você, primeiramente, resgatar-se, né? Resgatar-se e então você pensar, você analisar se é isso que você quer, que é o que você falou. Muitas vezes, quando as pessoas passam pelo processo, ela fala, mas eu nem quero isso. Eu Não tava é maluca, como diz a Jojo Todinho, eu tava maluca. bate a cabeça, esqueceram de me internar, não é? Você fala, não, mas eu nem quero isso, gente, eu nem gosto disso, nem é isso que eu quero para minha vida. Mas a dor, ela te cega, né? Ela te, ela te envolve num processo de enlouquecimento mesmo, né? É Te uma cega. escravidão. É uma escravidão. Exatamente. É exatamente isso. E é muito, é muito interessante como, e é uma das coisas que eu falo bastante aqui no Instagram, como é padrão, né? É comum, você encontra em todas as histórias praticamente. É muito padrão, né? O comportamento humano, ele é muito padronizado, né? Não existe muita diferença de uma história para outra, não, né? Você, o que você acha que é mais difícil trabalhar numa pessoa que está precisando se resgatar? Assim, o que é, além da identidade, né? O que você acha que é o mais trabalhoso? Eu acho, Daisy, que lidar com as próprias emoções. Porque na maioria das vezes as pessoas querem fazer isso sozinhas. Né? E aí ela não sabe muito bem lidar com a emoção. Então ela está tentando resgatar a identidade, está tentando se restaurar, se fortalecer, mas se ela não estiver
bem acompanhada, terapeuticamente falando, ela não vai lidar bem com a emoção, com qualquer coisa que aconteça. Então, o contexto interfere muito. Por exemplo, vi seu ex aqui com uma menina. Aí pronto, tudo aquilo que a pessoa estava construindo desmorona. Entende? Então, a coisa mais difícil nesse processo de busca de busca da identidade, de restauração pessoal, é lidar com essas emoções. E assim, pronto, eu vou meio que me blindar do contexto, sabe? Eu não quero saber, eu não vou olhar o Instagram, eu não vou procurar assunto com ninguém, eu não vou querer saber a notícia do dia dessa pessoa. Porque essas emoções, como está tudo ainda muito recente, a pessoa ainda está fragilizada, ainda vivendo esse processo, essas emoções, elas ferem muito. Então, assim, de repente, aquela informação, um ano depois, a pessoa nem liga. Mas se ela tiver essa informação, tá aqui, ó, se beijando na maior, numa festa, com alguém. Se essa pessoa tiver essa informação com uma semana que ela está tentando, a emoção dela vai deixar ela muito desestabilizada. Muito, muito. Então, eu acho que lidar com as próprias emoções e exercer o autocontrole é o mais difícil durante essa fase. De ter esse autocontrole de assim, se segurar. E se segurando, sabe? É o mais difícil nessa fase de resgate. Sim. As pessoas comentam muito isso aqui no Instagram também, nos posts, na questão, elas falam muito, eu não consigo esquecer, eu não consigo, e aí quando você vai falar, você tem que começar pelo mínimo, e o mínimo é cortando a pessoa da sua vida, tipo, não querendo saber o que ela tá fazendo, se ela tá viva, se ela não tá, se ela tá feliz, se ela tá respirando, as pessoas falam, mas eu não consigo. Não consegue. Você só não quer. É diferente. Porque você vai fazer e aquilo vai doer na sua alma, né? Você vai querer muito ver, você vai querer muito adicionar de volta, você vai querer muito voltar a controlar. Mas é você dizer não, né? Para sua carne, para suas emoções. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou persistir aqui fiel, né? A essa decisão que eu fiz de não acompanhar mais essa pessoa, que é o primeiro passo para você começar a se desvincular emocionalmente, né? Não tem como você se desvincular emocionalmente se você não começar pelo primeiro passo, pelo básico, que é deixar de ter informações do outro. Né? Porque a felicidade do outro, a felicidade, né, que é o que se mostra no Instagram do outro, ela te consome, né? Ela te mata, ela te faz muito mal. E desperta, inclusive, inveja. Às vezes a gente não sabe nomear os nossos sentimentos, né? Mas às vezes a gente está tão na lástima, está tão na rua da amargura e na travessa da tristeza, que o outro posta lá feliz e a gente fica triste e não sabe nomear o que nós estamos sentindo. E às vezes é inveja. Poxa, eu também queria estar feliz. Né? Então, nós não podemos dar gasolina, dar combustível para isso. Exatamente. Né? Para situações que vão desestabilizar emocionalmente, que vão fragilizar. Então, se você não quer ter mais contato, apague o número. Troque o seu número de celular. Porque senão vai ficar lá na lista do bloqueado e eu sei que você vai voltar lá e vai desbloquear. Né? Então, passa um tempo, faz um detox do Instagram, porque senão tem pessoas também que não são colaborativas, vão tirar print e vão mandar. E evita de comentar com as pessoas, porque quanto mais você comenta, aí sempre vai ter alguém, né, para chegar e dizer, olha aqui. Mas eu acho que também você tem que se posicionar, né? Chegar para as pessoas e falar, não quero saber nada, que foi o que eu fiz. Eu não quero saber, eu não quero. E uma coisa que é muito interessante, né? Você trabalhar, você ter conhecimento, né, da mente humana,
te ajuda e te preserva também. Então, quando eu soube pelo processo que eu ia passar, eu reuni minha rede de apoio, né? Que aí pode ser a pessoa, de repente, mora com a mãe, com o pai, com o irmão, com o periquito, enfim, whatever, as minhas filhas, né, que são adultas, reuni todas elas e falei assim, olha, é o seguinte, eu vou passar por um processo assim, assim, assado, né, é, de ai, gente, como é que a gente quando tá fora, a gente vai usando menos o vocabulário e as palavras vão embora, entendeu? Você não usa nunca mais, ela vai embora da sua cabeça. Mas quando você é um dependente um dependente químico e você começa a se libertar daquilo, eu falei exatamente isso para elas. Eu vou passar por esse processo. Uma fasezinha de abstinência, né? De abstinência, exato. Eu vou passar por uma fase de abstinência, então eu preciso. Então pode ser que eu chegue para vocês e que eu fale isso, isso e isso, que eu queira o contato, que eu queira isso, então vocês vão me ajudar a me cortar. Então, quando eu vinha com as minhas, eu acho que eu já levava um pezão na boca, entendeu? De uma delas falar, não, você não vai fazer isso, você não, não, não. Então, elas me puxavam para a realidade, porque a sua cabeça, o seu cérebro, ela vai te levando para um lugar de costume, né, de rotina, de vício, né? O teu cérebro ele vai te puxar para aquilo e tem que ter pessoas que te puxem para o outro lado e falem, não, você está no processo de evolução que é Lembre do que amoroso. você escolheu. Exatamente, que é amoroso e que a gente está aqui com você. Então eu lembro que no ápice, né, desse desvincular, eu pedi para elas tirarem tudo, até a senha da pessoa no YouTube da TV, porque olha a loucura, eu entrava para ver o que a pessoa estava assistindo, sabe? Que música que a pessoa está ouvindo, que programa que ela está assistindo, será que a pessoa está buscando apoio, tipo procurando evoluir, sabe? Você começa a entrar numa neurose, literalmente, neurose, né? E eu falei para elas, tira a assinatura da TV, eu não quero ter acesso a nada, assim. Eu não quero ter acesso a nada. Então as meninas, elas me trataram como se eu tivesse sido, como se eu estivesse sendo uma dependente, né, química se libertando, se livrando daquilo, entendeu? Então, a gente também precisa ter essa consciência de que vamos passar por esse processo e precisamos de ajuda. Pedir para essas pessoas próximas nos ajudar e para os de fora não venha com informação que eu não estou querendo. Né? Sabe que eu vi? Não sei que viu e não estou querendo saber que você viu também. Exatamente. E assim, não tenha vergonha. As pessoas às vezes, será que eu não vou ser indelicada? Eu não Seja. tenho Porque muito eu esse acho que problema, viu? Não tenho. desde você Zero é problema com isso porreta, aí. como a gente diz aqui, você é porreta. Porque, assim, acaba que as pessoas são maldosas, então sabe que o outro está lá sofrendo. Cadê fulano? Aqui dizem muito assim, cadê fulano? Poxa, você não sabe que excluiu tudo, que saiu a fofoca na cidade, né? Então, assim, se você é essa pessoa futriqueiro, mas não tem ninguém futriqueiro aqui. Mas se Não. você tem contato com alguém futriqueiro, manda esse recado para ela. Olha, não sei, tá nas mãos de Deus aí, tá aí, não sei não. Né? Então, se você tem contato com essa pessoa futriqueira, diz isso. Né? Não dá muitas informações da sua vida. Só diz que você não quer saber e pronto. Né? E se fortaleça. Porque quanto mais tiverem coisas para balancear as emoções, mais difícil fica esse processo. Eu queria te perguntar uma coisa sobre restauração de casamento. O que para você porque estamos falando, gente, vamos lá, estamos falando de casamento, né? Então vamos estar aqui sendo muito responsáveis, né? Até porque somos cristãs as duas, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande e até por este motivo, você sabe que é por este motivo que eu lutei tanto pelo meu casamento.
vejo o casamento como algo assim, algo criado por Deus, de uma responsabilidade, é, e um lugar onde você evolui, onde você melhora, onde você constrói, né, aquilo. Eu vejo como um chamado de Deus mesmo para a humanidade, né? Então, para nós que somos, inclusive, formandas, né, do Dr. Jorge, que é alguém que prega tanto isso, né, a questão do casamento, então, eu quero aqui, com muita responsabilidade, colocar que a gente trata o casamento com muita seriedade e sendo sempre a opção de restaurar até o ponto que você, e é aí que eu quero te falar, quando que para você é o momento de falar assim, chega, a restauração está fazendo, a busca pela restauração está fazendo mal para você? É aquela palavrinha lá, Deise, dignidade. Né? Dignidade. Então, assim, a gente brinca até para transformar um assunto tão doloroso em algo mais palatável e leve. Mas é difícil pra caramba. Nossa opção preferível é o casamento. Duas pessoas que se escolheram, que se prometeram, que em dado momento se conheceram e decidiram formar uma família. Então, essa é a nossa opção preferível. Porém, existem algumas situações de perca total da dignidade. Então, existem situações que eu vou exemplificar aqui, e vocês vão perceber que não existe como pensar em uma restauração nesse panorama. Por exemplo, situações de agressão, situações onde o marido simplesmente abandona a esposa, vai embora, arruma outra mulher, se muda para fora do país, deixa ela com 5 filhos passando fome. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou... Ai, não, manda um iFood para ele. O cara tá lá, sabe lá onde Deus. E essa pessoa está padecendo de cuidados financeiros, de cuidados emocionais, ela não tem quem cuide dela, ela não tem quem cuide dos filhos. Então, a gente não pode, em detrimento de um casamento, deixar todo mundo sofrendo. É diferente quando a pessoa, não, olha, eu entendo o panorama, eu quero lutar, eu vou conversar, eu vou dialogar, eu vou tentar fazer o exercício do constranger com amor, mas isso aqui não está me adoecendo. Então, eu tenho muitas pacientes que são tentantes no processo de restauração. Eu vivi um casamento que eu errei, eu traí, eu tenho muitas pacientes nessa situação que elas erraram, elas traíram e estão tentando reconstruir. Eu tenho muitas pacientes também do lado oposto, que o cônjuge errou, traiu, mas elas estão naquele pensamento de que eu vou tentar. Eu me fortaleci e lutar por isso não me adoece. E lutar por isso não quer dizer que eu vou me abandonar. Não, pelo contrário. Olha só, fulano, eu quero o nosso relacionamento, eu quero tentar de novo com você, porém, eu trabalho, eu vou para academia, eu tenho um hobby, eu saio com minhas amigas, eu vou para a igreja, eu me cuido, eu faço skincare, eu tomo banho de praia, Tem entende? uma Então, vida. assim, eu tenho uma vida. E uma vida amorosamente boa. No sentido de que eu lido bem com os meus outros amores. Eu cuido bem dos meus filhos, eu cuido bem dos meus pais que moram comigo de repente. Entende? A pessoa ela não gira em torno do outro. Ela não vira um zumbi da restauração. Oi, é possível restaurar? Não, ela O leva a dia da vida dela. restauração foi maravilhoso, gente. Ela leva a vida dela, ela sofre, mas ela não deixa de buscar cuidar dos outros amores que Deus deu. Mas a partir do momento que você perde a dignidade e você não cuida bem de um filho, porque você está pensando no marido, peraí.
Você tem uma criança inocente que precisa de você, um bebê de, sei lá, 9 meses, que tá lá com o bumbum todo assado, porque você passa o dia no Instagram querendo saber onde está seu marido. Então, assim, você precisa se curar primeiro. Não é opção de pensar em restauração agora. Precisa se curar primeiro. E existem muitos casos de perca, assim, da dignidade, que o homem vive uma vida dupla e simplesmente passa o Natal com uma, o Ano Novo com outra, como se fosse já uma bigamia explícita. E a esposa sabe, e a outra sabe, e ele sabe que todo mundo sabe, e vivem uma vida assim. E a mulher se ferindo para aceitar, para caber no universo do outro, né? É Pra como se o caber. marido falasse assim: o que eu tenho para te entregar é isso, você quer? É. E a pessoa, por amar, que aí não é amor, né? A pessoa está Uhum. adoecida, ela fala: eu aceito essa condição que você está me oferecendo. De fato, é como você falou, é a perda da dignidade. Quando você perde a dignidade, A é hora perca de da pausar, dignidade. porque você não tem condição de restaurar nada, porque você primeiro precisa se restaurar, né? Restaurar suas emoções, restaurar sua alma, seu espírito, você está todo quebrado. Para você aceitar certas coisas que o outro está te proporcionando, né? Você está se sujeitando para caber no universo do outro, tudo que resta, na verdade, para você é se restaurar primeiro, se olhar, porque não existe possibilidade nenhuma de restauração, né? Eu vi um relato uma vez de uma mulher, escuta só, que a amante reclamou para o marido que a esposa tinha máquina de lavar e a amante não tinha. Aí ela foi e mandou o cara levar as roupas para casa dele e a esposa lavou na máquina e mandou Nossa. dobrado. Gente, isso é sério, isso acontece. Parece mentira, mas isso acontece. Então, veja, essa pessoa ela já perdeu o senso de identidade, o senso de filiação divina. Então, eu acho que ela nem se lembra mais que ela é filha de um Deus que, né, mandou o filho para morrer por ela. Perde o valor, né? A pessoa Ela perde o perdeu o valor. valor. Ela perdeu o valor, ela aceita tudo a qualquer custo, qualquer migalha. Eu acho que até um animal, né, nos entrega muito mais que isso. Então, assim, existem sim esses casos, e não são difíceis de achar, não. Existem muitos casos assim, que realmente não cabe mais uma reconstituição matrimonial, mas uma cura individual. Entendi. E o que que você, no seu processo de restauração, agora falando assim, trabalhamos com. Que eu quero até deixar aqui, gente, para vocês que estão trabalhando com restauração de casamento, que querem trabalhar, que querem restaurar o casamento de vocês, procurar a Geise, que é quem eu indico. Ela e o marido dela fazem um trabalho incrível de restauração. E é tão bom, né, ver que vocês, graças a Deus, conseguiram restaurar e continuar a família de vocês, né? E hoje tem um pequeno tão fofo, tão lindo, gente, tão bonzinho, que eu tô achando que ele é muito bonzinho, viu? Eu gosto de ver umas crianças, às vezes, atormentando um pouco as mães, porque eu tive 3, eu fui bastante atormentada. Você vó agora para Karina, você vó agora e eu falo para Karina, espero que o seu filho seja como você. O trabalho que você deu, essa criança te deu, porque ela era doida de quebrar tudo, de jogar tudo pela janela. Enfim, voltando aqui para a restauração. O que que você acha que foi o mais difícil para você quando você começou o processo de restauração no seu casamento? Qual foi o maior desafio para você? Porque para O ele pode maior, ter sido diferente do teu. uhum. O maior desafio para mim foi justamente sair daquele lugar de vítima. Ah, E assim, por que isso? Então, eu passei muito tempo nessa tristeza profunda. E aí cabe até, quem sabe, uma live, né? Falando de temperamentos. Né? sim. O E meu se aprofundando temperamento, mais sobre essa questão de restauração de casamento, que você tem muita coisa incrível para falar.
o meu temperamento é melancólico. Então, Hum, isso significa dizer, né, que eu me firo, e quando hum, eu me firo, aquilo me magoa de uma forma que eu guardo por muito tempo. Então, assim, hum. entre aspas, uma pessoa que, se não for trabalhado, rancorosa, Aham. né? Então, esse lugar de tristeza profunda, de solidão, de sensação de abandono, de ficar ferida mesmo, É a foi raça. a fase mais punk, mais difícil, de assim, só querer chorar e nada mais, sabe? É muito, 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 muito comum, né, no temperamento melancólico, e comigo não foi diferente. Então, foi a fase mais difícil, a fase do impacto. Por Uhum, quê comigo? Né? uhum, Então, levou um tempo até ter essa digestão do que estava acontecendo, essa assimilação e essa transformação de porquê em para quê. uhum. É E porque muito difícil, as né? pessoas acham que a restauração é a pessoa voltar para casa e tá todo mundo disposto, né? E não é isso. Não, e não é isso. E assim, e não é um troféu, né? Voltou para casa, voltou um troféu, voltou o cacá, né? Não volta o cacá. Aí volta com os problemas que já tinha, só que Os somado aos gatilhos. problemas que já tinha, os gatilhos, somado aos problemas que já tinha, você tem que olhar para a cara de uma pessoa, você sabe que errou com você tem que olhar para a cara de uma pessoa que você imagina N situações e, assim, querer realmente reconstruir isso, né? Pensar, poxa, foi difícil, mas e agora o que faremos? O que faremos a partir de agora? Então, esse caminho da reconstrução, ele não para quando o outro volta para casa. Por isso que é importante essa solidez de identidade. Voltou para casa, mas e agora? Quem sou eu para agir perante a tudo que passou? Eu vou me submeter a loucuras ou eu vou agir como eu, Daisy, eu vou agir como eu, Geise, que tem esse valor, que tem essa dignidade, que tem essa compreensão, que tem essa sabedoria para lidar com as coisas, que está desenvolvendo a paciência, que está aprendendo a lidar com as emoções. Então, é muito importante fazer esse processo sem pular etapas. Porque voltar para casa não quer dizer que está tudo lindo, maravilhoso, porque não está. Não está. Por isso que é Se tão brincar, é até difícil. mais difícil a Mas volta para casa do que quando não está em casa. mas com certeza absoluta, porque quando volta para casa você tem que lidar com os gatilhos e com todas aquelas questões que já eram desafiadoras antes da pessoa sair de casa e que não mudou, né? Tá tudo ali, tá tudo parado. Por isso que eu vejo assim que é muito difícil você passar tanto pelo processo de restauração de casamento sem ajuda profissional, né? Assim como também muito difícil você passar pelo processo de reconstrução pessoal, de superação da separação sozinho, sem uma ajuda profissional. E agora eu não estou querendo fazer propaganda de forma alguma, mas é porque é, eu não vejo possibilidade de viver isso sem pessoas te pegando na mão, pegando na sua mão, te mostrando, te orientando, te acolhendo, te segurando, porque às vezes você chega na terapia cheia de, né? Você sabe muito bem disso, porque eu tenho certeza que agora e depois outra terapia, meu Deus, né? Então, assim, você precisa de pessoas, de profissionais que te direcionem, porque é uma alteração, né, das emoções, do eu tô bem pra caramba, pro meu Deus do céu, eu vou me matar, eu vou morrer, eu vou não sei o quê. É um looping, né, emocional que você entra, literalmente como se você tivesse uma montanha numa montanha russa. Você tá subindo, você tá ótima, você tá maravilhosa. Quando você tá lá no topo falando, agora vai, hein? Aí a vida vem e fala, não vai, você vai voltar de novo pro buraco, né? Então, assim,
é impossível passar por todos esses processos onde você está nessa oscilação emocional sem pessoas para te orientar. Por isso que, às vezes, as pessoas ficam tantos anos, né, perdidas e paradas no sofrimento. Você estava falando sobre pessoas que muitas vezes se submetem até a passar fome para restaurar o casamento. Eu faço cursos, né? Eu faço um curso onde eu vejo muito relato das pessoas dizendo eu preciso entrar e pedir pensão para o meu marido, mas se eu pedir a pensão do meu filho, ele vai querer voltar comigo? Gente, aí dá vontade de você não ser terapeuta às vezes, de você falar, minha amiga, pelo amor de Jesus Cristo, né? Então, assim, é isso que você falou ali atrás. A pessoa, ela perde a dignidade dela, ela perde a noção, né, de vida e de mundo para poder se dedicar a essa restauração. Por isso que uma pessoa que está pensando desta forma, como que ela vai sair sozinha desse lugar? Não Exatamente, não vai. Não tem como sair. Você teve acompanhamento durante o seu processo de restauração. Tive sim. Tive sim. Fiz acompanhamento. Sem acompanhamento, gente, não dá. Não dá. Você pode até passar pelo processo. Agora, os danos emocionais que você vai viver durante esse processo, eles são, assim, muito maiores. É a mesma coisa que você está sangrando e não ir ao médico. Em algum momento vai dar um colapso e você não vai aguentar. O problema é que as feridas emocionais, elas não são vistas visivelmente, né? Quase sempre não são vistas visivelmente. E aí, às vezes, as pessoas negligenciam, né? Mas não devem negligenciar. Devem sim buscar ajuda. Não é só um casamento, não é só um relacionamento. É parte da sua vida. Tem pessoas que passaram mais tempo casadas do que solteiras. Então, é óbvio que isso vai doer. Então, se é sofrido, se é dolorido, com acompanhamento, imagine você sozinho, sem ter alguém que seja profissional para lhe ajudar. Porque existem, sim, pessoas boas para orientar, né? Mas se não tiver um gancho profissional, isso é muito difícil. Por mais que a pessoa queira ajudar, ela não vai conseguir. Exatamente. Não tem como. Quando você está descontrolado emocionalmente, você não consegue. É como se você ficasse cego, né? É como se você ficasse sem a capacidade, de fato, de fazer escolhas, de tomar decisões, né, responsáveis, saudáveis, né? E a terapia, obviamente, você ter um profissional que te orienta, que te ajuda, que te direciona, é assim essencial. Uma coisa que agora é evoluindo um pouco, né? Você restaurou o seu casamento, graças a Deus, e aí agora você está vivendo uma nova fase, né? Que é a fase da maternidade, que é um outro desafio aí para a vida da mulher, né? Também agora você ter mais uma função, né? E uma função onde exige tanto da mulher, principalmente no começo, né? Eu sei, tenho 3 filhas, estava até falando ontem com a minha filha, que o que eu mais estou gostando dessa fase de ser vó é saber que eu não preciso passar por todas essas questões que se As passam. difíceis não, só as fáceis, né? Exatamente. E eu só fico com as fáceis agora. Então, com mais essa agora, agora você se descobrindo, né, como mãe e tendo agora também que atribuir mais uma função à sua vida tão importante, onde a mulher tem que também tomar cuidado, né, muito cuidado, porque a gente tem uma facilidade absurda de anular marido, casamento, vida profissional, qualquer coisa por conta de um filho, porque é um amor que a gente é incompreensível, né? Até como que você tem lidado com esse novo desafio aí da maternidade na sua vida?
Como você disse, o Paulinho é um bebê muito bonzinho. Ah, Ele é um bebê muito bonzinho, né? Mas, é claro, exige de nós cautela. Então, assim, eu lembro que logo nos primeiros dias dele, ele só queria mamar, só queria mamar, só queria mamar, só queria mamar, só queria mamar. E eu mal conseguia comer, né? Então, assim, eu tive que ouvir outras pessoas, porque mesmo eu sendo terapeuta, eu estava nisso, e dizer, Geise, olha só, não está mais saudável para você, talvez seja a hora de complementar, porque você precisa se alimentar até para ter leite para ele, ter energia para ele. Né? Então, assim, a gente tem essa facilidade mesmo de se doar em sacrifício por eles e o mundo não existe mais. É como se a gente focasse neles e tudo vira plano de fundo. é, E então, assim, é necessário de uma cautela tremenda e de uma constante reflexão. Poxa, será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou conseguindo fazer as coisas básicas que eu preciso fazer para estar com minha saúde mental em dia? Até porque se a gente não se cuidar, como é que a gente vai cuidar bem deles? Então, essa vigilância, ela precisa ser constante. Então, eu também faço, apesar de que, assim, graças a Deus, ele é um bebê tranquilo, ele não é um bebê que dá trabalho à noite, que é choroso, mas ainda assim exige isso, né? Esse cuidado. e como casal, qual é o desafio que vocês têm encontrado hoje, porque tem uma criança, né, e pequena, porque depois as coisas vão se ajeitando. Mas quando eles são pequenos, eles são muito dependentes, principalmente da mãe. Como que você tem, como que vocês têm enfrentado, como vocês têm se organizado, né? Não enfrentado, como vocês têm se organizado para passar por essa fase de forma saudável? O Nós, que que você fala, o que que você ensina para essas mulheres que estão passando pela mesma coisa que você nesse momento? que é assim, que vocês se tornem um time, né? Um time, porque uma das coisas que a gente mais sentiu é que tudo nós fazíamos juntos. Né? Então a gente fazia tudo juntos, a gente ia para academia juntos, fazia muitas coisas juntos. Só que hoje eu não consigo. E como é que eu vou para academia com o Paulinho, né? Então, assim, a gente sentiu muito isso, mas a gente se tornou muito mais parceiro e muito mais time. Então, assim, parceria de eu estou trocando a fralda, o Paulo já está preparando a fórmula dele, eu estou aqui na live, Paulo está com ele, então eu já vou ter que sair, que eu já estou escutando o chorinho dele, ele vai precisar de mim. Então, essa parceria, eu acho que isso é o que faz o casal se permanecer firme, se conectar, se tornar ainda mais parceiro e se tornar time. Se não era, precisa aprender a ser. Porque aí, quando os dois estão mais envolvidos na criação do filho, sobra mais tempo para os dois serem casal quando o filho está dormindo. Sim. Né? Porque nessa fase, você só tem folga quando ele está dormindo. Quando E está acordado, é a quando o missão. pai está nessa função junto com a mãe, porque né, uma função dos dois, eu acho que isso cria uma proximidade. Agora, quando só está na responsabilidade da mãe e o pai vivendo um outro momento, aí pode ser, aí com certeza será um problema, né, para a relação. Com certeza. É de fato ser um time. Porque a mãe se sobrecarrega e aí quando o pai chega em casa ele já não tem paciência mais com o marido e nem com a criança e nem com ela mesma e não sabe se come, se toma banho, se vai ao banheiro e o marido tá no joguinho. Então assim, é se tornar time, se Sim. tornar parceiro. E assim, o marido ser prioridade da mulher, a mulher ser prioridade do marido e os dois terem como prioridade o filho. Então, o filho não é só da mulher, dos dois. Então, os dois tomarem o filho como prioridade, porque aí, quando o bebê dorme, os dois são prioridade um do outro, né? Muito bom, muito bom. Bom, já deu uma hora, você tem o seu bebezinho, tem que correr lá, né? Mas vamos marcar com certeza de fazer uma live falando sobre temperamento, falando um pouco mais sobre restauração de casamento, que eu acho que é incrível, né? Falar sobre isso.
E ano que vem a gente, quem sabe, traz aí esses temas para a gente discutir. Foi um prazer enorme receber você. Amo você muito, muito mesmo. E que você tenha sempre muito sucesso na sua vida que você merece. Obrigada, Deise, obrigada. Também amo você, amo sua família. Sou muito honrada de poder ter te acompanhado, de te acompanhar. Você sabe que me deixa muito, muito feliz ver você se reconstruindo, recomeçando e tendo deixado para trás tantas dores e agora só florescendo, só ajudando outras pessoas. Então eu estou muito, muito, muito feliz, muito orgulhosa de você. Conte comigo para quantas lives mais você quiser, tá? Obrigada. Beijo, beijo nas Obrigada, muito meninas. obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, ouvindo. Muito obrigada, gente. Bom final de Beijo, semana para todo mundo. Até mais. tchau, Tchau, tchau. tchau.